A Bíblia nos mostra que os apóstolos deixaram tudo para seguir Jesus Cristo. Eles eram trabalhadores comuns, não havia nada de espetacular ou especial neles, mas Jesus discipulou e os formou como espinha dorsal da igreja, com a missão extraordinária de chamar o mundo ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Hoje você verá, com base em fragmentos textuais e livros apócrifos, onde cada um dos apóstolos se espalhou para evangelizar e de que maneira teriam sido mortos. Como os 12 apóstolos de Jesus Cristo morreram? Apóstolo Pedro. Pedro era um pescador junto de seu irmão André, que foi quem lhe apresentou a Jesus, sendo um dos primeiros discípulos escolhidos por Cristo. Nas listas que trazem a relação dos 12 discípulos de Jesus, o nome do apóstolo Pedro sempre aparece primeiro. Foi a Pedro também que Jesus confiou a liderança da Igreja e dos Apóstolos. O seu trabalho missionário após a morte de Cristo continuou até o final da sua vida, e a tradição diz que ele foi morto crucificado em Roma de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como seu Senhor, cumprindo a profecia de Jesus em João, capítulo 21, 18 e 19. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, se vestia e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Apóstolo André. André, como disse anteriormente, era irmão de Pedro e também pescador em Cafarnaum, no mar da Galileia. André primeiramente foi discípulo de João Batista, que foi quem lhe mostrou Jesus como o Cordeiro de Deus, e então ele trouxe seu irmão Simão Pedro a Jesus. André é mencionado em diversos momentos importantes nos evangelhos. O apóstolo esteve presente quando Jesus falou sobre o final dos tempos, quando Jesus subiu aos céus depois de ter ressuscitado, e ele desempenhou um papel muito importante na expansão da igreja primitiva. A tradição revela que sua morte foi encomendada pelo Império Romano, que estava descontente com a sua pregação, onde hoje é a Grécia. Ele estaria em missão na província romana de Acaia, onde foi crucificado. E assim como Pedro não se sentiu digno de morrer como Jesus, então foi crucificado em uma cruz em formato de X. Apóstolo João. João era o discípulo mais jovem e é citado na Bíblia como discípulo a quem Jesus amava. Isso significa que ninguém conhecia Jesus mais do que João. Ele caminhou com Jesus Cristo diariamente e na celebração da última Páscoa foi ele quem perguntou pessoalmente sobre a identidade do traidor. Também foi o único apóstolo que acompanhou Jesus até a sua crucificação. E segundo a tradição, antes do imperador Domiciano exilar João, ele teria sido jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas saiu ileso, vivo, sem nenhuma queimadura. João foi então preso para a ilha de Patmos, local onde recebeu as divinas revelações do livro Apocalipse. Com a ascensão do imperador Marco Nerva em Roma, ele foi libertado para retornar a Éfeso, onde nessa época tinha cerca de 90 anos de idade, e a tradição diz que ele morreu durante o começo do governo de Trajano, isto é, 98 depois de Cristo, sendo o único apóstolo a morrer de velhice em paz depois da perseguição durante sua vida. Apóstolo Filipe. Filipe foi a terceira pessoa a ser chamada por Jesus ao discipulado. O apóstolo participou de muitos milagres e foi a ele que Jesus perguntou como poderiam alimentar a multidão no episódio da multiplicação de pães e peixes. As tradições cristãs sugerem que o apóstolo Filipe evangelizou na Palestina e na Grécia, mas desenvolveu grande parte de seu ministério na Ásia Menor em Hierápolis. Nessa cidade, Filipe teria sofrido um terrível martírio, talvez crucificado e apedrejado, e sido sepultado. Essa possibilidade é apontada por alguns estudiosos como uma possível explicação para o fato do apóstolo Paulo não ter escrito nenhuma carta à numerosa igreja de Hierápolis, que era vizinha a outras duas igrejas, Colossos e Laodiceia, que receberam suas epístolas. Portanto, talvez a presença de um apóstolo, no caso Filipe como líder da igreja de Hierápolis, tornou desnecessário que qualquer carta fosse enviada por Paulo a essa igreja. Apóstolo Mateus. Mateus era cobrador de impostos quando foi chamado por Jesus para segui-lo. Uma curiosidade sobre isto é que a escolha do apóstolo Mateus é a única chamada individual de um discípulo registrada nos evangelhos sinóticos. Sinótico, para quem não sabe, significa a mesma visão, que é dos 3 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, pois são os 3 primeiros evangelhos com elementos em comum.
autor de um dos evangelhos, Mateus, revelou muitos detalhes a respeito do ministério e da vida de Jesus. E, segundo relatos, o apóstolo teria percorrido a Pérsia, Judéia e Etiópia, onde veio a ser morto. A causa da sua morte teria sido por um ferimento causado por uma espada. Apóstolo Tomé. Apesar de poucos detalhes na Bíblia, podemos perceber a personalidade de Tomé. Ele era alguém de extremos, ao mesmo tempo em que demonstrava seu pessimismo, também a sua enorme devoção ao Senhor. Isso fica claro na ressurreição de Lázaro, quando Jesus resolve voltar à Judéia, onde era ameaçado de apedrejamento, e Tomé diz: "Vamos até lá também para morrer com Jesus." Essa declaração expressa muito bem seu desânimo e pessimismo, esperando primeiro a desgraça, mas mostra sua aptidão a morrer juntamente com o seu Senhor. Ele também ganhou destaque ao dizer que só poderia crer na ressurreição se pudesse tocar as marcas de Cristo. E uma semana após ressuscitar, Jesus apareceu a Tomé e assim ele creu. João capítulo 20, versículos 27 a 29. Existem relatos de que ele morreu a flechadas na Índia, enquanto estava orando durante uma de suas viagens missionárias para estabelecer a igreja lá, a mando do rei de Milápora, na cidade de Madras, no ano 53 depois de Cristo. Apóstolo Simão. Pouco se sabe sobre Simão, também chamado Zelote, além da sua origem natural de Caná da Galileia. O momento no qual se ocorreu o chamamento de Simão para se unir aos apóstolos não é muito claro na Bíblia. Sabe-se apenas que foi convidado ao mesmo tempo que André, Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Não há detalhes sobre a sua morte. As versões sobre a sua execução divergem. Na cruz, ou segundo outras tradições menos seguras, queimado vivo em uma fogueira na Armênia. Já a tradição católica diz que Simão foi martirizado sendo cortado ao meio vivo por um serrote. Apóstolo Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era o irmão do apóstolo João e os dois foram apelidados por Jesus como filhos do trovão. Essa designação indica provavelmente a natureza explosiva dos dois irmãos. Ele trabalhava no barco do pai em sociedade com Pedro e André, e foi nas margens do mar da Galileia que eles se tornaram discípulos de Cristo. Tiago também fazia parte dos discípulos mais chegados a Jesus, junto de Pedro e João. Esteve presente na ressurreição da filha de Jairo, na Transfiguração e no Getsêmani. Foi o primeiro apóstolo a ser morto e o único a ter um relato da Bíblia sobre o acontecimento. Ele foi decapitado a mando de Herodes por volta do ano 44 depois de Cristo, na mesma ocasião em que Pedro havia sido preso. Apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Ao contrário de Tiago, filho de Zebedeu, há pouquíssimos detalhes sobre a trajetória de Tiago, filho de Alfeu. Existem 4 citações diferentes referentes ao apóstolo na Bíblia, e existem 2 relatos das causas da morte de Tiago, filho de Alfeu. O primeiro diz que ele tornou-se missionário na Palestina e lá teria sido crucificado assim como Jesus no ano 62 depois de Cristo. A outra hipótese levantada pelo historiador Flávio Joséfo é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que Tiago denunciasse alguns cristãos. Apóstolo Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. Diferente do Judas traidor, ele respondeu com fidelidade ao seu chamado e teve coragem de entregar a sua vida por amor a Cristo e pelo Evangelho. Segundo a tradição, o apóstolo teria evangelizado na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia Antiga e teria sido martirizado no ano 70 depois de Cristo, linchado a golpes de lança, machado e porrete. Apóstolo Bartolomeu. Existem poucas referências na Bíblia sobre o apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael. O seu nome é mencionado na lista de discípulos e, segundo alguns registros que não estão na Bíblia, o apóstolo pregou pela Ásia Menor até a Índia. A tradição conta que ele teria sido morto por esfolamento por ordem do governador da cidade de Albanópolis, o qual não aceitava a pregação e a conversão dos nativos ao cristianismo, e o esfolamento é considerado o ápice de sua fé, sendo assim o seu martírio vermelho. Apóstolo Judas Iscariotes. Completando os 12, Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus. Curiosamente, ele é o discípulo com maior número de citações nos evangelhos, depois de Simão Pedro. E um outro detalhe é que seu nome sempre foi mencionado por último entre os discípulos. Judas era encarregado da administração do dinheiro no grupo apostólico, mas apesar da responsabilidade e de caminhar com Jesus, o discípulo costumava furtar os valores recolhidos conforme descrito no evangelho de
de João, Judas Iscariotes recebeu como pagamento para atrair Jesus 30 moedas de prata. A sua morte veio após o seu arrependimento e remorso, na qual ele procurou os sacerdotes para devolver o dinheiro e ouviu deles de que ele era responsável pelo que havia feito. Dominado pela culpa, jogou o dinheiro dentro do templo e saiu para se enforcar. Assim como todos os apóstolos, todos nós, cristãos, temos um chamado de Jesus para anunciar o evangelho às pessoas à nossa volta. E quem obedece a esse mandamento, segue os passos dos apóstolos que deram tudo de si para que muitos conhecessem a Jesus. Então, se você ainda não é cristão, procure uma igreja próxima a você, para que você possa conhecer e experimentar do mais verdadeiro e fiel amor, que é o de Cristo Jesus.